Ageu, capítulo 1, verso 1 diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas, apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês. Segue um pouquinho comigo, mais 4 versículos. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, o 21º do mês, significa 3 semanas e meia depois, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de expô-la nessa noite. E que a tua palavra seja como uma flecha que vá ao coração de cada uma das pessoas que aqui entrou. E daquelas que estão nos assistindo por meio das redes sociais também. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos nos despertar do Senhor. E somente o Senhor pode fazer isso por meio da sua igreja. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Esdras capítulo 1 narra a história do povo que foi levado para a Babilônia e serviu como escravo há muito tempo. Depois disso, Deus inclina o coração de um rei chamado Ciro, que libera o povo a voltar para a sua terra depois de muitos anos que eles estavam presos naquele lugar. E eles voltam para casa, eles voltam para Jerusalém e começam a reconstruir o templo que havia sido destruído.
E no capítulo 3, capítulo 3 de Esdras, a Bíblia narra que eles levantaram um sacrifício ao Senhor, um altar ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, e eles terminaram os alicerces do templo. E a Bíblia diz que houve festa naquele lugar. Houve uma festa tal que eles gritavam, eles se regozijavam, eles pulavam, que se ouviam de longe o grito de júbilo daquele povo, porque os alicerces do templo haviam sido estabelecidos, haviam sido colocados, e todos estavam festejando. Alguns choravam, os mais velhos choravam, porque lembraram do templo antigo, mas os novos estavam se alegrando, porque havia colocado o alicerce, e onde há alicerce, você pode reconstruir. Aonde há fundação, você pode reconstruir, mesmo que caia alguns tijolos, mesmo que derrube algumas coisas. Quando estamos fundamentados em algo, nós podemos reconstruir de novo. Eu quero pedir um gancho. Talvez você caiu para um lado, para o outro, mas você está arraizado, você está fundamentado, você está alicerçado em Cristo. Então é possível que Cristo, Deus, possa restaurar a tua vida no fundamento que é Ele. Então o povo, ele se alegrou. Depois do capítulo 4, o povo está feliz, começa a reconstruir. E sempre quando você começa a trabalhar na obra do Senhor, o que acontece? Há oposições. Neemias, quando está reconstruindo o templo, chega a Sanbalat e Tobias tentando impedir com que ele reconstruísse o templo. Mas ele não dá atenção para o que eles estavam dizendo e continua reconstruindo o templo, e em 52 dias termina. Aqui também, só que a oposição veio quando eles estavam trabalhando em favor da obra do Senhor e pararam a obra do Senhor por um tempo. Depois ela continua no decorrer da história. Agora nós chegamos no texto. O povo já havia voltado, o povo já havia sido liberto, Deus já havia inclinado o coração do rei para libertá-los, e eles foram, já havia estabelecido os fundamentos, os alicerces, começaram a reconstruir. Quando veio a oposição, eles pararam, e se você seguir a história, você vai ver que eles podiam continuar, eles podiam avançar, mas eles não avançaram. E o que aconteceu? O povo se estagnou, o povo ficou acomodado, o povo ficou conformado com a situação a qual eles estavam enfrentando. E Deus, nesses momentos nos quais a igreja, o seu povo, os seus escolhidos dormem, se acomodam, levanta um profeta que dá um grito que ecoa por todos os lugares, aonde há um despertar do povo. E Deus levanta um profeta chamado Ageu. Ageu é um profeta, é o primeiro profeta dado ao povo depois do cativeiro da Babilônia. É o primeiro profeta. Ele se levanta trazendo uma mensagem que nós lemos aqui. Ele por 3 meses traz a mensagem do Senhor ao povo, repreendendo o povo e encorajando o povo. E é necessário que Deus algumas vezes levante alguns profetas em nosso meio, porque pregador precisa de profeta, e pregador precisa de pecadores se arrependam, pecadores precisam de pregadores, e pregadores precisam de profetas que o repreendam e que os exortem. Pega a história da Bíblia. Os profetas vinham até os reis. Davi, Natã veio e repreendeu, Samuel veio e repreendeu, Ageu se levanta e repreendeu. Precisamos de profetas que falem a verdade para nós, porque somente a verdade nos liberta, somente a verdade nos confronta, somente a verdade nos impulsiona, porque somente a verdade vai permanecer, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Uma moça perguntou para mim: o que eu faço, Senhor? O que eu faço, pastor, em relação a essa situação? Eu falei assim: conte a verdade, fale a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então esse profeta é levantado. A Bíblia diz que o povo trabalhava e cobiçava em seus próprios benefícios, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias casas, e Deus levanta esse profeta. Só dá um significado de profeta para vocês que eu encontrei, que eu gostei muito, porque a gente acha que profeta é só esse que nós estamos andando por aí procurando nos bairros afora, para desvendar o nosso futuro para frente.
E às vezes você não vai num profeta, você vai num guru. E aí você fica dependente dele. Profeta é alguém que descrevia em detalhes algo que ainda não aconteceu, era considerado corretamente um profeta. Você vai ver que Miqueias, quando fala sobre o nascimento de Cristo em Belém, capítulo 5, versículo 2, você pode ver Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz a respeito do domingo de Ramos. Você vai ver Isaías, capítulo 7, versículo 14, falando do nascimento de Jesus por meio de uma virgem. Os profetas que detalhavam e falavam o que iria acontecer naquela época. Mas profeta, em primeiro lugar, servia como mensageiro de Deus. Alguém que trazia a mensagem de Deus. Alguém que trazia o recado de Deus. E a minha oração é hoje que o Senhor me use como profeta para trazer esse recado ao seu coração. Para que você saia daqui, se for necessário, trêmulo, saia daqui confrontado, impactado. Eu não sei a forma que você vai sair daqui. Seja velhos, jovens, adolescentes, crianças, eu não sei. Meu desejo é que a palavra encontre o seu coração. Que a vontade de Deus em saciar a sua sede, encontre um coração sedento, querendo mais de Deus. Zorobabel, olha só. Deus precisava de líderes que tirassem o povo do egoísmo, que o povo voltasse a prestar culto a Deus, que voltasse a colocar o coração naquilo que era essencial, naquilo que era importante, naquilo que era primazia. E Deus trabalha em Zorobabel. Zorobabel tinha liderado, em Esdras fala que Zorobabel liderou alguns judeus na volta do cativeiro babilônio. E ele foi designado governador de Judá pelos persas. E Josué, não é Josué, aquele filho de Num, de Josué capítulo 1, que sucedeu Moisés, ele já havia morrido. Esse Josué, ele é aquele que ajuda Zorobabel na reconstrução do templo, o sumo sacerdote. E olha só o texto que ele descreve, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, olha só, ele traz a palavra para os líderes, ele traz a palavra para os cabeças, ele traz as palavras para aqueles que tinham influência sobre o povo e também poderia estar desanimado naquele momento. Então ele fala, assim diz o Senhor a este povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Este povo está dizendo que não é tempo ainda de edificar a casa de Deus, não é tempo de fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer, porque eles estão muito preocupados com suas vidas, preocupados com as suas casas, preocupados com seus afazeres, preocupados com seus empreendimentos, preocupados com seus estudos, preocupados com si mesmo, que não dá tempo de olhar para a casa de Deus, as coisas de Deus, aquilo que é essencial, estamos deixando de lado. Mas esse povo diz, por mais que você não diga, eu gosto dessa ênfase, este povo diz. Esse povo está dizendo, Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus sabe se nós servimos com amor, servimos com dedicação, servimos com reverência ou não servimos. O Senhor sabe o que se passa em nosso coração. Esse povo diz, eu escuto o que esse povo diz, mesmo que nenhuma palavra saia dos seus lábios, eu escuto o que esse povo diz, porque ainda que a palavra chegue à minha boca, diz o salmista, o Senhor já a conhece. Deus olha o coração, Deus vê o coração. Olha Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência, o homem vê o estereótipo, mas eu vejo o coração, eu vejo a intenção, eu vejo a dedicação. Eu olho o que está lá no cerne, no âmago do homem. Eu não vejo como o homem vê. E ele olha para o povo e fala assim, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E o texto segue, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa está em ruína? Presta atenção, olha o que o Senhor está dizendo para vocês.
Acaso é tempo, ele está dizendo, acaso é tempo de vocês colocar em prioridade as suas coisas, o seu empreendimento, colocar em prioridade os seus estudos, colocar na prioridade os seus afazeres, colocar como prioridade aquilo que você julga ser importante, enquanto a minha casa está em ruínas. Queridos, o templo, ele era levantado para honrar o Deus daquele lugar. Então o templo destruído estava desonrando a Deus. Quando o templo era levantado, era algo que honrava a Deus. Aquilo que honrava a Deus estava destruído e o povo estava acomodado com aquela situação. Estava totalmente acomodado com a situação do país, com a situação da região, com a situação da cidade, com a situação do bairro que ele estava. O povo estava completamente acomodado com isso. E o texto discorre dizendo: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele está dizendo: se arrependam, olhem para trás, olhem o que vocês viveram, olhem o que eu fiz na vida de vocês no passado, considerem o vosso passado, arrependam, examinem o coração de vocês. Sabe o que ele traz para a gente na atualidade hoje, igreja? Olhem para trás, quando vocês me serviam com alegria, com amor, quando eu resgatei você do império das trevas e transportei você para o reino do meu amor. Olhe quando você estava perdido, não sabia para onde ir, estava quebrado, eu te levantei com a minha graça e te trouxe para a minha presença, mudei a tua vida, mudei o teu caráter, mudei a tua história. Olhe para trás, considerai o vosso passado, examine o seu coração. Aonde está a alegria de servir a Deus? Aonde está o amor de servir ao próximo? Aonde está a sua dedicação na oração, na palavra, no jejum, na consagração? Aonde é que se perdeu? Talvez a acomodação fez com que esse povo se tornasse insensível, esse povo se tornasse frios, no mínimo mornos, e não conseguiam prosseguir mais. Porque, queridos, quando a gente não prioriza aquilo que é do Senhor, nós começamos a priorizar outras coisas. Ontem nós tivemos, com a liderança da juventude, um treinamento sobre gestão de tempo com o Pierre. Ele colocou lá, acho que uns 12 itens, eu reprovei em 10. Falei: meu Deus, me ajuda, só a graça. Mas Deus vai me ajudar, né, Pierre? Deus e o Pierre, amém? E assim, o povo se acomodou, não priorizou mais aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Eu chamo você, pai, avô, avó, quanto tempo faz com que você não se prostre diante daquele altar, daquela sala, daquela casa, para interceder pelos seus netos, para interceder pelos seus filhos? A vida deles não está caminhando bem, mas você se acomodou, você lavou as suas mãos como Pilatos, e você deixou, eu não tenho culpa nisso. Sim, você paga o preço, você chora, você consagra, porque você sabe que somente uma pessoa pode mudar a situação, e essa pessoa é Jesus Cristo, a quem você serve, a quem nós servimos e a quem reina na igreja. Casamento, você vai sentar com pessoas no casamento hoje, e Deus tem sustentado o meu, vão fazer 13 anos que somos casados. Não estamos, o verbo não é muito errado você falar nós estamos casados há 40 anos, vocês não estão, vocês são uma só carne, o verbo é ser, não é estar. Nós somos casados há 13 anos. E às vezes eu chego para algum lugar, para algumas pessoas que estão passando, todos passam por momentos difíceis no relacionamento, no casamento, mas algumas pessoas, elas estão querendo abandonar rapidamente, se acomodaram no relacionamento, mas não se acomodaram no relacionamento, se acomodaram com o relacionamento com Deus, porque se Ele é a prioridade, o que fica no meu coração é o que Ele prioriza. E a Bíblia diz que aqueles a quem Deus uniu, não separe o homem. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, mesmo que seja difícil. Eu preciso lutar, eu preciso jejuar, eu preciso pagar o preço, eu preciso chorar, eu necessito estar na presença de Deus, porque somente Ele pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Mas não, nós precisamos ir para um lugar mais fácil, estamos acomodados. Considerai o vosso passado. Ele vem dizendo: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não se saciam. Vestivos, mas não se aquecem. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado.
Era um povo insatisfeito. Pessoas que não têm Jesus, Deus, como prioridade. Pessoas que não põem Jesus em primeiro lugar. Essas pessoas são insatisfeitas com a vida. Elas compram algo novo hoje, daqui 3 meses estão insatisfeitas e querem outro novo. Elas compram um negócio, uma propriedade, passam-se 1 ano, ela quer comprar outra. Assim as pessoas ficam insatisfeitas com as suas próprias vidas e elas não conseguem satisfazer, nada preenche, porque aquilo que é prioridade não está sendo prioridade mais. E o que estava acontecendo com o povo? Estava comendo, mas ele estava com fome. Já sentiu assim já? Estava bebendo, mas ele estava com sede. Estava com frio, se cobria, mas ainda estava com frio, se cobria, mas ainda não estava aquecido. E o que recebia salário, colocava como se fosse num saquetel furado. Ia embora, ia tudo embora, porque Deus não era prioridade mais. Considerai o vosso passado, diz a palavra. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. A casa aqui, querido, não era questão só do templo que honrava. É que naquele lugar as pessoas se uniam para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. E quando o povo se reunia para adorar a Deus, ele era glorificado naquele lugar. Todo mundo tinha o seu templo, os deuses falsos, os deuses que não existiam, tinham os seus templos. As pessoas iam até lá, adoravam o seu Deus, e o templo do Senhor estava destruído, e o povo nem aí com a situação. Ele fala, considerai o vosso passado. Esperaste muito? O Senhor está falando contigo, a Bíblia é atual. Esperaste muito? E eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por quê? Sou eu que soprei, sou eu que tirei, para que você volte o coração para mim de novo, para que você coloque-me no altar do seu coração, para que você levante um altar de adoração a mim e volte me adorar em espírito e em verdade, para que você me tenha como prioridade, para que você me coloque no lugar aonde eu quero reinar. Porque se você não lembra, o Senhor nos lembra nessa noite, por meio da sua palavra, um texto-chave, um versículo-chave, que nós sabemos de cor e salteado, mas não praticamos de fato. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que eu e você necessitamos serão acrescentadas, diz o Senhor. Mas não, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para isso. Não temos tempo para Deus. Não temos tempo para se consagrar. Não temos tempo para separar três tempos ao dia para orar pela nossa nação. Mas já estou velho demais. Eu não vou ver o restante, mas seus filhos verão, seus netos verão, a descendência verá. Ah, mas eu estou sem tempo para isso. Queridos, falta de tempo, quando você fala que não tem tempo para algo, é sinal que você não prioriza algo. Então é necessário que você volte a gastar o tempo em oração ao Senhor, o tempo na palavra de Deus. Porque o que está faltando na vida de algumas pessoas não são as consultas com os psicólogos que vão resolver para você. Apesar que em alguns casos você precisa de um especialista. Não são as consultas aos psiquiatras. Não são as consultas dos especialistas, os coaches da vida. Não sou nada contra nenhum deles, sou a favor. Mas, muitas vezes, na maioria de nós, o que nós precisamos é restaurar o nosso relacionamento com Deus. A nossa vida com Deus, levantar o altar de novo e adorar a Deus naquele lugar. Mas não temos tempo mais para isso. Temos tempo com coisas fúteis. Tempos com coisas que são desnecessárias. Tempos para poder bater papo em volta da mesa, que não é nada de mal, a não ser que você não esteja fritando ninguém. Tempo para fazer tantas coisas, mas para buscar a Deus não. Ontem um grupo de jovens, foi um aniversário. Foi uma festinha que um jovem fez para arrecadar dinheiro para missões. Eles ficaram até 3 da manhã lá.
Eu fiquei até as 2, fui para casa porque eu tinha culto pela manhã. Depois das 3, eles foram até as 5, 6, porque eles se puseram buscar ao Senhor até as 6 horas da manhã. Sabe o que é isso? É Deus avivando o seu povo. É pessoas colocando Jesus como prioridade. E se a igreja toda estivesse assim, querido, eu tenho certeza que muitas coisas estariam mudando na sociedade. Porque é daqui, na sociedade, que reflete. Olha o que diz o texto. Por isso, ele diz que reteve o orvalho naquele lugar. E no verso 12 em diante diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo atenderam a voz do Senhor teu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado, e o povo temeu diante do Senhor. Eles atenderam a voz. Eles consideraram o passado. Nós estamos dormindo, nós estamos acomodados, nós estamos conformados, nós estamos morrendo e não estamos percebendo. Então eles atenderam a voz do Senhor naquela hora. Eles temeram diante de Deus. E o Senhor levanta aquele povo. Mais ou menos, era cerca de 4.000 pessoas que atenderam a voz do Senhor naquela hora. 4.000 homens. Aqui nós devemos ter hoje umas 1.800 mais ou menos. 4.000 pessoas atenderam a voz do Senhor. Responderam em prontidão. E temeram diante de Deus. E eles disseram: tá bom, Senhor, nós estamos aí enferrujados. Faz tempo que a gente não ora mais, não busca mais, não prioriza isso. Nós não conseguimos mais levantar. Pai, qual que é a garantia? Nós atendemos a Tua voz, nós ouvimos a Tua voz. Nosso coração se aqueceu, nosso coração se encheu. E o que nós devemos fazer agora? Qual que é a garantia que nós conseguiremos fazer isso? Ele responde: eu sou convosco, diz o Senhor. O mesmo Deus que era com esse povo, Ele continua sendo conosco hoje, queridos. Para nos impactar, para nos impulsionar, para levar a gente mais adiante do que nós podemos ir. Mas só que nós não. Nós queremos, às vezes, atender às outras vozes, ao invés de ouvir a voz do Senhor. E ele diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o espírito de Josué e o espírito do restante do povo. Ele despertou. Eles estavam dormindo, acomodados. E Deus com essa palavra dizendo: eu estou com vocês. Eu repreendo vocês e agora encorajo vocês a prosseguir. Eu desperto vocês nessa noite, para que vocês olhem ao redor de vocês e coloquem as coisas no lugar novamente. Quantos homens e mulheres de Deus aqui, que eram eficientes na obra do Senhor, e deixaram de servir, se acomodaram. É mais importante, igual o texto que diz no Evangelho de Lucas, que as pessoas, o Senhor preparou todo o jantar, colocou os pratos, preparou a mesa, fez tudo bonito para as bodas, para todo mundo sentar e conversar, começou a chamar os convidados. Um disse: eu não posso estar lá, Senhor. Eu não posso estar lá, sabe por quê? Porque eu estou empreendendo no meu negócio, então eu não posso ir, me desculpe. E você pode ir, eu também não posso ir, porque eu acabei de casar, agora não dá para ir na igreja, né? Tem que receber os meus padrinhos, tem que receber os meus amigos, tem que receber, então não dá para ir na igreja mais, para servir o Senhor, para buscar o Senhor, é mesmo? Então o Senhor da festa, Ele se ira e manda chamar as pessoas da rua para sentar naquela casa. Estamos com tanto tempo para tantas coisas, que aquilo que é fútil tem tomado a prioridade na nossa vida. E ele segue, que despertou, e o povo se pôs ao trabalho. Gente, eles responderam prontamente o que o Senhor tinha dito. Eles ouviram a voz do Senhor e responderam prontamente o que o Senhor tinha dito. Não esperaram: vou fazer amanhã, vou fazer depois. Não, eles já se puseram a trabalhar. Ok, o Senhor está conosco. O Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, nosso coração encheu de temor. Agora Ele está conosco, Ele nos despertou desse sono. Vamos nos levantar e vamos seguir agora, se colocar no trabalho, se colocar novamente para trabalhar na obra do Senhor. E eles se levantam. E a Bíblia diz no capítulo 2, que depois de 3 semanas e meia, porque normalmente quando o Senhor desperta a gente começa a trabalhar em algo. De repente vem as lutas, vem as oposições, vem as adversidades,
E o que acontece? A gente começa a se acomodar de novo. O físico já está desgastado, o emocional já está sobrecarregado, a sua mente já está atacada de tantas coisas, e você não sabe para onde ir. Então, depois de 3 semanas e meia, o Senhor fala de novo com o povo. Já reparou quando você está numa jornada? Está numa jornada ou numa corrida, e nessa corrida você está cansado no meio do caminho, você recebe um reabastecimento para continuar a caminhada. É isso que o Senhor faz conosco quando nós estamos cansados da jornada. Nossa jornada só acaba no céu, queridos. Ela não vai acabar, não, sua luta não vai acabar aqui. Vai ter vitória nessa situação que você está enfrentando, mas virão outras lutas. O mundo vai de mal a pior, não adianta você querer falar que não vai levar de mal a pior. Mas nós somos a esperança, porque Cristo, a esperança da glória, está em nós. Nós podemos levar a esperança para o mundo. Olha só que interessante. E depois o texto diz assim: nem quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória. E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Olha o texto que o Senhor diz para o povo: ora, pois, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte todo o povo dessa terra. Diz o Senhor: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor, segundo a aliança que fiz com os quais saíram do Egito. O meu Espírito habita no nosso meio, não tenha medo. Da mesma forma que eu fui com os antepassados de vocês, que vocês conhecem a história, eu continuarei convosco nos dias de hoje, porque o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenha medo, tenham coragem de se levantar, de se posicionar, de seguir adiante, porque o meu Espírito habita no meio de vocês, diz a palavra do Senhor. Não tenha medo disso. E o Senhor continua encorajando o povo. E tem aqui uma promessa, obviamente, a respeito da vinda de Jesus, que já parte para o outro lado. Mas o que o Senhor tem para dizer para a gente hoje, queridos, é tempo de um despertamento no nosso meio. Despertar do nosso sono espiritual. Despertar e colocar as coisas em primeiro lugar novamente. De buscar a Deus como prioridade. O problema, muitas vezes, do seu negócio não caminhar, é porque o seu negócio tomou primeiro lugar na sua vida. O problema, às vezes, da sua família não estar indo bem, é porque você tomou o controle dela e não deu mais para Deus. O problema de você não estar sendo bem sucedido numa área, é porque Deus foi destronado para que essa situação renasce no seu coração. O problema também é que você acomodou. E o Senhor está te chamando para ser despertado por Ele nessa noite. Voltar às práticas das primeiras obras. Lembrai, pois, de onde caístes. Arrependei-vos e volte às práticas das primeiras obras. Deus tem chamado a igreja a um arrependimento. Considerai o vosso passado. Olha quem você era, olha o que você fazia, olha como você buscava. E hoje, nem 15, 20, 5, 10, 2 minutos você tira para buscar o Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Você buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí nós acomodamos com essa vida bem pobre, espiritual, e queremos riquezas de Deus para nós. Nós acomodamos com que nossa família às vezes está tudo em ordem, mas a do próximo não está, e para nós está suficiente, está maravilhoso. Nós acomodamos que o nosso país vai de mal a pior. Choramos porque o Brasil perdeu para a Bélgica, mas não choramos porque o Brasil tem pessoas que estão precisando de Cristo, estão perdidas e podem ir para o inferno a qualquer momento. Não choramos mais. Paramos o Brasil para assistir o jogo da Copa do Mundo, eu não tenho nada contra, mas não paramos a igreja para orar, para buscar, para que Deus traga santidade, para que Deus traga transformação, para que Deus traga um avivamento na igreja. Como pode ser? Separamos 2 horas para assistir o jogo,
e mais uma depois para comentar sobre ele, que não vai mudar nada. E não separamos sequer 20 minutos para ler a palavra, para buscar a Deus, para unir com os irmãos, para visitar alguém, para poder ir no hospital, para poder ir em algum lugar, para fazer a diferença. Nós estamos acomodados. E o Espírito de Deus hoje quer despertar você. E para dizer assim à igreja: ser forte, igreja. Ser forte, igreja. Volte ao trabalho. Volte às práticas das primeiras obras. Volte a me buscar em todo o vosso coração. Volte a querer mais dos céus para a sua vida. Pare de se acostumar com os banquetes dessa terra, porque eu tenho muito mais alimento espiritual para a sua vida. Para. É um tempo de mudança. É um tempo de despertar. É um tempo de se unir na sua casa e voltar a fazer os seus cultos domésticos. Voltar a orar pelos seus filhos à beira da cama. Voltar ao seu grupo pequeno que você deixou anos e não voltou mais. É tempo de você voltar a acordar na madrugada quando você despertava, e agora você desperta, olha, vira do lado, acordar, colocar seu joelho no chão e buscar a Deus. Porque nunca houve um avivamento na história que não foi antes, que não antecedeu um povo que orava e buscava a Deus com a sua palavra em oração. Nunca ocorreu e não ocorrerá no Brasil. A palavra no Brasil hoje, avivamento, é muito fácil. As igrejas estão lotadas, mas vazias de Deus. O Senhor quer encher a igreja do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E você não enche com um domingo aqui na igreja. Você vem aqui adorar, vem oferecer, vem prestar culto, mas você enche dia após dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo você enche. E quando você chega aqui, você chega para adorar a Ele e prestar culto a Ele. O Senhor quer despertar, o Senhor quer encorajar você. A repreensão vem quando de um profeta, mas depois vem o encorajamento de um profeta. Levante, atenda a voz do Senhor. Tema ao Senhor. Mas Deus, por onde eu vou começar? Eu estou convosco, diz o Senhor. Eu continuarei contigo. Volte às práticas. O Senhor está te chamando a um tempo novamente. Pai, a sua casa está se perdendo e você não está olhando. Mãe, a sua casa está se perdendo e você não está vendo. A sabedoria de Deus não está mais sobre você, porque a mulher sábia edifica a casa e você está se perdendo. Esse é um alerta de Deus para a sua vida. Volte a pagar o preço pela sua família, pelo projeto de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, como o pastor pregou semana passada, que os filhos voltarão para as casas. Porque o texto diz, se não me falha a memória, Ezequiel 30, 21. Mas o versículo diz que se desviarem para a direita, se desviarem para a esquerda, ouvirão uma voz por detrás deles dizendo: este é o caminho, ande nele. Aqueles que têm a palavra semeada no coração, se desviar para a direita, se desviar para a esquerda, haverá uma voz em algum lugar que falará com eles e dizendo: este é o caminho, ande nele, volta para casa. E eles voltarão. É tempo de despertar. A nossa nação passa por um tempo difícil. As famílias estão sendo atacadas. As leis estão tentando ser aprovadas. Se forem aprovadas, vai ficar mais estreito ainda. Mas a igreja não pode recuar. A igreja tem que se levantar e se expor à obra do Senhor e colocar o joelho no chão, clamando misericórdia de Deus. Deus, sara a nossa nação, sara a nossa terra. E eu penso às vezes, diz um pregador de um país perseguido, um dos países mais perseguidos hoje, né, que é a China, mas cresce, o que mais cresce, a igreja que mais cresce hoje. Chegou ao Brasil e disseram para ele que ele estava orando para acabar. Um pastor disse a ele: estamos orando para que acabe a perseguição no seu país. Ele falou: pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque a perseguição tem feito com que nós cresça e nos una. Ele falou: nós estamos orando pelo seu país, porque vocês têm liberdade religiosa.
e as coisas continuam da mesma forma. Em 2014, uma igreja chamada FGA, na Malásia. Um país 60% muçulmano, 65%, agora está 60%. Sinal que estão perdendo um pouco de território. Uma boa parte do hinduísmo, a outra do budismo e taoísmo. Nós moramos lá um ano, vocês conhecem a história um tempo, vocês sabem como é que é, nós fomos missionários naquele lugar. Essa igreja tem um sistema de 24/7, 24 horas de oração por 7 dias da semana. Ela não para de orar. Tem um local que as pessoas, não é só de palavras, elas entram, no local onde eles separaram, sempre tem alguém orando, de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, sempre tem alguém orando e a igreja está orando. É uma das igrejas que mais cresce naquele país muçulmano, com mais de 7.000 pessoas. É uma igreja que mais envia missionários da Ásia, e pessoas têm sido alcançadas naquele lugar. Em 2014, eles fizeram uma comemoração da igreja. E convidaram vários hindus, vários budistas, taoístas, que é uma outra religião, e fizeram uma festa para o Senhor, em mandarim e em inglês. E quando esse povo foi despertado, existe um lugar para jovens lá, para 400 lugares para eles orarem. Não cabe mais. Não cabe mais lá. Eles precisaram ir para outro lugar para orar, porque não cabe mais. 400 não é o suficiente. O pastor Márcio Batista foi pastor lá de casais por 3, 4 anos. Ele está aqui na nossa igreja aqui, missionário. Ele sabe disso. E Deus despertou aquele povo. Deus levantou um profeta um dia naquele meio, que despertou aquele povo e começaram a batalhar. 9% de cristãos no país, contando católicos e protestantes. E eles continuam prosseguindo, continuam lutando. A igreja continua avançando. Um dos pastores pregou aqui, que foi o Kennedy tinha uns 3, 4 anos atrás, que estiveram aqui. E eu separei um vídeo para que vocês vejam o que Deus faz quando uma igreja se desperta. O que Deus faz quando uma igreja se põe a se prostrar, a orar ao Senhor e pregar a palavra. Eu estou falando de um país perseguido. Estou falando de um país que sofre perseguição. E o que Deus faz com esse país.